Olá! Não é de hoje que o setor agropecuário reclama da falta de logística no país. Da porteira para fora, todo agricultor sofre com a falta de caminhões e principalmente de espaço para guardar a produção. No Brasil inteiro é assim: produção a mais, silos de menos. E o governo federal sabe disso. Tanto é que no Plano Safra, parte do dinheiro disponibilizado aos agricultores vai servir para financiar investimentos em armazenagem. Já estava mesmo na hora. Só para comparar, enquanto nos Estados Unidos a capacidade de guardar a safra é 20% maior do que a produção, aqui no Brasil os armazéns só conseguem estocar 78% do que se produz. Esse é um dos destaques do Tarobá Rural de hoje, que traz também frangos sem frio? Como os produtores se prepararam para aquecer as aves no inverno? Doença na laranja. Produtores estão preocupados com o greening, que tem atingido os pomares do norte do estado. E a aveia no milho. A sobressemeadura ganhou um reforço dos céus do noroeste. Domingo, 23 de junho de 2013, o Tarobá Rural está no ar. Bom dia! O incentivo do governo federal à construção de armazéns para melhorar a logística brasileira em relação à estocagem de grãos já começa a ter reflexos na indústria e também nas propriedades. Tem agricultor dividindo a atenção entre a lavoura e a obra gigantesca que envolve a construção de um silo. Chegamos à propriedade com muita chuva. Passamos pelo milho safrinha, que já está quase no ponto de colheita, e por muito barro na estrada. Que dia, hein? Olha, sinceramente, a gente só não ficou pelo caminho ali atrás, nesse atoleiro, por causa da nossa parceira aqui. Dia difícil. Tão difícil que a construção do silo e do secador pararam por causa do mau tempo. Só mesmo a chuva interrompe o serviço, que deve estar pronto até a safra de verão. O investimento é alto, quase 3 milhões de reais. Mas estava no planejamento da família Azardo há muitos anos. A dificuldade para você entregar teu milho, com o aumento de produtividade e tal, foi ficando maior. Então, eu colhia 6 mil sacos por dia aqui, ficava limitado à entrega. Porque as unidades na cidade, em cooperativa, em empresa particular, ficou difícil de eu colher, de receber a minha produção. E daí, como dessa necessidade, você tem a facilidade no comércio. Então, a gente resolveu que esse ano era o ano de fazer esse investimento por necessidade. Parte da obra é financiada e o produtor buscou recursos oferecidos pelo governo federal através do novo Plano Safra. Esse ano foi o ano que a gente conseguiu, porque a gente tem gado, tem pecuária e tem a lavoura. Esse ano é um ano que deu para unir as duas coisas aí e fazer esse investimento. São 25 bilhões de reais previstos para ampliar a capacidade de estoque no país. Hoje, os armazéns brasileiros só conseguem guardar 78% da produção. Os juros ao produtor são de 3,5% ao ano. O incentivo mudou a rotina na fazenda e na indústria também. Aqui são transformadas até 120 toneladas de aço por dia. Todas as peças vão para a montagem de silos e secadores. E se depender da procura, que já aumentou, o trabalho deve aumentar bastante até o fim do ano. O gerente explica que a previsão é de aumentar a produção este ano em pelo menos 20%, se comparado ao ano passado. Bom, Jefferson, a gente vê que a empresa está crescendo. Isso tem a ver com os incentivos anunciados pelo governo federal em relação a silos e armazéns? Com certeza, todo esse movimento que o Brasil está fazendo, toda essa super safra, todo esse movimento e mais os incentivos do governo, com certeza ajudam o crescimento da empresa. De que forma vocês estão se preparando para isso? Os nossos investimentos em máquinas estão crescendo e são muito constantes e muito fortes. E qual a previsão de crescimento para este ano em relação ao ano passado? Nós estamos prevendo um aumento de carregamento, um aumento de carga de produção, no mínimo de 20%. Os produtores já começaram a procurar? Sim, já temos uma procura bem boa de produtores e é o caminho correto que todo agricultor deve caminhar. É muito mais econômico, é muito mais inteligente vender o produto na hora certa e manter o produto armazenado na sua propriedade, sob seu domínio.
Mais vantajoso para o produtor. É mais vantajoso financeiramente para o produtor. Vender na hora certa, vender no melhor preço. O mercado interno é a prioridade da fábrica. 7 em cada 10 clientes são brasileiros. Entre eles, agricultores e cooperativas do Rio Grande do Sul ao Piauí. A preparação para dar conta dos pedidos inclui a compra de máquinas novas e a contratação de funcionários. 40 vagas já estão abertas. Estamos aumentando nosso parque industrial, estamos comprando mais máquinas, estamos preparando a nossa indústria para suprir essa demanda que nós estamos imaginando que vai ser de no mínimo 20%. É claro que para que o produtor instale um silo dentro da sua propriedade, não é apenas instalar e pronto. Ele precisa se inteirar com todas as informações de mercado. É sobre isso que nós vamos conversar com o analista de mercado, Camilo Motter, que fez inclusive uma pesquisa de mestrado em relação à construção de silos nas propriedades, né? Bom, então é isso mesmo. O agricultor tem que ser um agente de mercado depois que ele instala um silo no próprio quintal. Exatamente. Os resultados caminham em duas direções básicas. A primeira, que o produtor pode obter um ganho muito maior participando diretamente do mercado, deixando o seu lote de produto no mercado de lotes disponíveis, né? Isso ele vai agregar valor ao produto, né? Ele vai se inserir no mercado de informações e, como resultado disso, ele vai ter uma melhor performance como agricultor, como produtor e também um melhor rendimento. Os resultados caminham nessa direção. E em relação a se inteirar, a se informar do mercado, por que isso é tão importante? Bom, ele, na verdade, pela própria característica desse mercado de lotes, ele tem que, antes de efetuar qualquer operação, se inteirar do mercado. Mas ele não pode simplesmente se inteirar do mercado naquele momento, ele tem que acompanhar o mercado ao longo de todo o ano, eu diria, porque o produtor, tecnicamente preparado, ele faz vendas ao longo do ano, aproveitando-se dos melhores momentos. Portanto, ele tem que acompanhar o mercado durante todo o tempo. Além disto, ao realizar uma operação, ele tem que discutir com que empresa ele está negociando, já que o lote está aberto para o mercado. Se é uma empresa de qualidade, se não. Ele tem que discutir prazos de pagamento, e esses prazos de pagamento, ele tem os compromissos para cumprir, então pode ser mais dilatados ou menos. Ele tem que se inserir também na questão da negociação de frete, eventualmente, porque ele pode, eventualmente, transportar esse produto para o porto, ou para uma indústria compradora, ou que seja retirado na unidade. Enfim, ele vai ter que ter todo um preparo nessa direção que vai além dos ganhos. Os ganhos adviriam basicamente de 4 fontes que a gente diz, né? O primeiro, o diferencial de preços. O segundo, o frete, porque no momento da colheita ele é com apenas alguns carretões ou caminhões de menor qualidade, até ele consegue colocar no armazém, que geralmente vai estar na própria propriedade, né? Evitando filas nas grandes empresas, né? Terceiro, ele vai ter a chamada sobra técnica, porque o produto que entra ali é o produto dele. E um quarto ainda é o resíduo, os resíduos que sobram do beneficiamento do produto, né, podem ser vendidos no mercado ou apropriados por ele para um confinamento de gado, por exemplo, algo assim. Esse incentivo do Plano Safra para financiamentos de armazéns é realmente válido? Vale a pena arriscar o agricultor? Eu diria que nos últimos 3 ou 4 anos estamos vivendo uma excelente condição de mercado, portanto a renda do produtor vem aumentando bastante, não é? E ele pode agregar ainda esse adicional com a unidade, né? E tivemos algumas linhas de crédito muito expressivas e muito interessantes para o aumento da logística de armazenagem, diríamos, incluindo aí o produtor. Então eu acho que é um momento muito favorável. Obviamente que esse momento favorável que estamos vivendo pode não ser tão favorável no decorrer, porque nós temos oscilações de mercado que são muito bruscas, né? E também condições de financiamento do governo que podem não ser as mesmas mais para frente. Mas, em síntese, vivemos um bom momento para a instalação de unidades, né? Aí, claro, entra também a questão do tamanho da propriedade, ela tem que ser compatível com o tamanho da propriedade. Propriedade muito pequena, o sistema ainda é o cooperativo, é o sistema de associação de produtores ou de entrega direta para o armazém processador. Enfim, mas isso tem que ser analisado e feito um estudo de viabilidade em relação ao tamanho, à capacidade de produção da propriedade, etc.
começou na madrugada da última sexta-feira, mas ainda com cara de outono. Céu bastante carregado, muita chuva, que deu uma trégua no sábado em algumas cidades, porque aquela frente fria que causava chuva foi embora e veio uma massa de ar frio que derrubou as temperaturas, pelo menos no início da manhã. Só que hoje um novo sistema de baixa pressão atua sobre o estado, então as chuvas voltam, com mais intensidade para amanhã. E também as temperaturas ficam um pouco mais baixas, porque esse inverno vai ser bastante rigoroso. Em Cascavel, o dia hoje começou com 13 graus, a máxima não vai passar dos 16. Para amanhã tem chuva forte prevista na cidade, pelo menos 50 milímetros de acumulado. Em Londrina, o dia hoje começou com 13 graus e a máxima não vai passar dos 14, pouca variação para o restante da semana. Em Palmas é que o dia começou bem gelado, apenas 2 graus nos termômetros e a máxima não vai passar dos 13. Hoje ainda tem um pouco de sol, já amanhã chuva com máxima de 12 graus. No próximo bloco, nosso assunto é a avicultura. Com a chegada do inverno, aumenta a preocupação dos criadores com a temperatura das granjas. É um instante só.